falar de um texto. Tinha mais um anúncio que eu precisava falar com os irmãos, mas confesso que me fugiu a memória. Mas anúncio esse, que é também com os líderes. Fugiu, mas veio rapidinho. Final do culto, eu preciso de 5 minutos da liderança que está aqui, tá bom? Uma exceção do Ministério de Louvor e dos músicos, que é o irmão Misael e a irmã Daniela. Hoje estão ausentes o Adson e a Jaqueline, me sinalizaram já tem um bom tempo que hoje não poderiam estar, como também mais alguns irmãos. E os outros eu preciso muito falar, que o assunto é inerente a todos vocês, tá bom? Abra, por favor, Salmos de número 122. Salmos de número 122. Esse texto é um texto muito conhecido e nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse texto em nome de Jesus. É um texto que fala bastante ao nosso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei teu bem. Diga graças a Deus. Pai, lemos a tua palavra e queremos te pedir, muito conhecido, é um salmo que faz a composição daqueles salmos que a gente chama de salmo de romagem ou o cântico de degraus, que é uma composição de salmos que são orações, louvores, são momentos em que eles passavam ali de dificuldade e mesmo assim eles estavam nessa correria. O livro dos Salmos, vocês sabem que tantos e tantos teólogos elogiaram e muito o livro dos Salmos, mas eu gosto da frase de Calvino. Calvino diz que o livro dos Salmos é a anatomia de todas as partes da alma, porque no livro dos Salmos você encontra todas as respostas para um crente que quer buscar o Senhor. Mesmo que esteja angustiado, tem resposta. Mesmo que esteja necessitado, tem resposta. Mesmo que esteja no meio do deserto, tem resposta. Deixa eu ver se alguém me responde. Ele está a resposta do Senhor aqui nessa noite. Tem resposta do Senhor. É isso que a gente aprende, um livro de louvor, de oração, de adoração. A gente chama de terlim no hebraico, que é saltério, ou o conjunto, né, dos salmos, dos cânticos. São 150. Nesse conjunto todo, a gente aprende essas coisas. E esse que a gente leu especificamente é de Davi, é um salmo que ele fez no auge da sua vida como servo, como rei. Ele estava ali no meio daquele povo. 122, 124, 127 foi Salomão, 131 foi Davi, 134 também foi Davi. Os outros que compõem do 120 ao 134 a gente não sabe, não tem a certeza. Tanto que alguns dias eu mencionei que na minha concepção, tinha sido Davi pela literatura do Salmo, pela forma que ele se expressa. Então, eu não via nada diferente como se fosse Davi, como ele começa no Salmo de número 120. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Dos salmistas, o único que eu vejo com tanta disposição para se abrir diante de Deus é Davi. Por isso que eu tenho em cá, com os meus botões, a ligeira impressão que possa ter sido Davi. Mas nenhum teólogo se afirma em falar isso, e não serei eu que vou dizer isso. Então, como a gente já falou, esses salmos, eles são cantados ou entoados pelos peregrinos que estão indo em direção a Jerusalém, fazem isso sempre 3 vezes ao ano, para celebrar as festas do templo. Eles vão celebrar a festa dos tabernáculos, do Pentecoste, a festa da Páscoa, eles sempre vão em direção ao templo. E aí, exatamente nesse salmo, nessa composição, o rei Davi, ele demonstra um sentimento de alegria, ele demonstra também um sentimento de admiração por Jerusalém. Do versículo 2 ao 5, do verso 2 ao 5, ele faz isso. E no final, ele deseja pela cidade algo importante. Ele pede paz pela cidade. Os versos 6 e 8. E no final, o verso 9, ele diz o que ele vai buscar, que é exatamente o que a gente acabou de falar, que ele busca o bem da cidade de Jerusalém. E aí, a gente tem que tirar algumas lições disso aqui, porque Jerusalém é sempre o tema central disso aqui. E como ele começa a falar disso, ele fala de uma maneira que ele demonstra uma preocupação. Aqui já cabe um apontamento para a minha vida e para a tua vida.
o tanto que a gente tem se preocupado com o lugar que a gente vive, ou para onde estamos caminhando. E Davi demonstra essa preocupação quando ele começa a fazer isso aqui. Essa cidade é uma cidade que passa a levar o nome de Jerusalém, depois que ele conquista, que antes era Jebus, e aí tem toda uma história que ela se torna capital, e dali ela passa a ser realmente uma cidade muito almejada, muito desejada por muitas pessoas, tanto que até hoje muita gente briga por Jerusalém, por Israel, por conta de questões políticas e outras coisas mais. Mas, já desde Moisés, Deus havia estabelecido um lugar para adoração, isso vem seguindo até os dias de hoje. Nós estamos num lugar que é lugar de adoração. Alguém veio adorar? Alguém veio adorar? Esse lugar é lugar de adoração. Desse jeito que esse povo fez. Eles sabiam que existiam muitos deuses, então Deus resolve estipular para eles um lugar de adoração. Não é diferente comigo e contigo. Porque a gente está na igreja, mas daqui a pouco a gente sai, se envolve no meio de trabalho, no meio da nossa vida. Na corrida diária, a gente se esquece que a nossa vida deve ser o melhor lugar para adorar o Senhor. Não é apenas a igreja, mas mesmo você passar. Deixa eu ver se alguém vai adorar a Deus essa noite. É no seu trabalho, na sua casa, no seu WhatsApp. É lá no seu Instagram, mas sobretudo para a tua vida. Possa adorar o Senhor. Deixa eu ver se tem alguém que deseja adorar o Senhor essa noite. A tua vida tem que ser motivo de adoração. Não é as pessoas que querem ver ele, e agora a nossa noite aqui, eu estou vendo que tem gente que vem adorar. Então a nossa vida, a nossa casa deve ser um lugar de adoração. Então, eu e você precisamos aprender o que esses versos ensinam para a gente. Uma cidade que é cercada de muros, uma cidade que ela está num lugar alto, uma cidade que está praticamente no meio de um lugar para representar aquilo que Deus quer. E ali, de tempo em tempo, a glória do Senhor se manifestava e a presença de Deus era real naquele lugar. E aí, o que eu e você devemos aprender e tomar por exemplo com este Salmo de número 122? Primeiro, que a gente deve estar sempre alegre. Não apenas com a nossa vida, porque a vida do crente tem que ser alegre. Olha para mim, olha para mim. A vida do crente tem que ser alegre. Olha para quem está do teu lado, vê se ele já está rindo já. Se olhar para o pé, você vai entender que a alegria, olha para o pé, você tem alegria de qualquer jeito. Olha para o pastor Marcovinho, tem alegria. Olha para o pastor Jonas, tem alegria. Olha para o pastor Humberto, gente. Tem alegria, irmão, de madrugada, o pastor Humberto estava rindo. Estava fazendo o peito de alegria. Olha para quem está do lado, falei. A nossa vida tem que ser alegre. Tem alegria, irmão. Pega um pouquinho da minha alegria. Deixa eu ver se o crente é alegre aqui. Deixa eu ver quem está alegre essa noite. Deixa eu, meu Deus do céu. E aí Davi demonstra não apenas que a vida precisa ser alegre, mas ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do pastor. Não. O salmista, ele demonstra para a gente, irmã Marlete, que a alegria dele é ir para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Quantos hoje já perderam a alegria de estar junto, de estar comemorando, de vir adorar? Hoje é Santa Ceia. Deixa eu ver quem teve alegria. Se programou e projetou para vir para cá. Nós temos gente que projetou assim, mas está em outro lugar. E não vai adorar. Está pegando o sangue de Jesus, vai adorando. Quem veio adorar, quem está alegre, quem pode levantar a mão e adorar o Senhor essa noite. Nós temos que ter alegria para vir na casa do Senhor. Na casa do Senhor da porta aberta. É na casa do Senhor que tem é na casa do Senhor que tem milagre. Deixa eu ver, meu Deus, é na casa do Senhor que tem abraço. É aqui na casa do Senhor que você chora e ninguém te reprime. Sabe por quê? Porque a gente está na casa do Senhor. Está na casa do nosso Pai. É na casa dele que tem tudo o que a gente precisa. Quem veio adorar? Quem veio se alegrar? Levante a sua mão e adore a Deus. Irmão, quando você não tiver mais alegria de vir para a casa do Senhor, tem alguma coisa errada com a tua vida. Mas eu não aguento mais. Eu, se pudesse, não ia. Então tem alguma coisa errada. Porque Deus não mudou. O ambiente é o mesmo. Quem está do meu lado é que pode ter mudado, mas isso não pode afetar a minha maneira de adorar o meu Deus. O Jonas me entristeceu. E daí? O Marco Alvim me entristeceu. E daí? O pastor Marcelo pensa que é o quê? E daí? Eu vim adorar a Deus, independente de quem gosta, quem não gosta. E adorar eu vou te adorar. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu e você não estamos aqui para agradar um ao outro. Estamos aqui para ajudar um ao outro. Por isso que de vez em quando você vai ouvir um puxão de orelha. Eu já tomei vários. Você não sabe, mas já. Pastor, aquele jeito que você falou aí, cuidado, fulano, pode achar que você está meio... E eu até estava. Mas eu tenho que me controlar realmente. E assim é a nossa vida. E aí, por conta do meu jeito ou do teu jeito, vai deixar de vir. Para!
Passou a fase de adolescência. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas eu estou triste, falando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas o Adriano não disse, mas Deus! E daí, eu vou para a casa do Senhor, porque eu estou alegre! Quem está alegre? Quem está alegre? Venha adorar a Deus! Porque a minha alegria estiver dependendo dos outros, alguma coisa errada! Meu Pai do céu! Irmão, você tem noção do que era isso aqui? Eles estavam no meio do deserto, caminhando, indo em direção ao lugar que eles olharam e falaram: é ali que eu tenho que ir. Mas tem ladrão, tem salteador, tem animal na estrada. E eles sabem que não é aquele que vai parar eles. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Não posso deixar que as circunstâncias venham me parar. Mas o patrão me chateou. Não vou não. O patrão te chateou e tu não vem? Irmão, pede conta. Mas não deixa de vir para a casa do teu patrão do céu, não. Aqui tem um dono. Esse dono zela por você. Quem entende isso aqui essa noite, pelo amor de Deus? A gente precisa entender que se alguém me convida para ir na casa dele, tomar um café, beber uma água, fazer um lanche, eu já vou ficar alegre, que dirá na casa do nosso Deus. Aqui o lanche é completo, aqui a alegria é plena, aqui tem toda a refeição para todo tipo de coisa. Você vai live, hoje é mensagem para você live. Você gosta de ver agora? Hoje tem uma coisa para você ter você alimentar. Oh, meu Deus do céu! O problema é que a gente quer empacotar tudo do jeito que a gente gosta, hein? Presente pronto é na Americana, na Líder, você chega lá, dá seu cartão presente. Aí você dá para quem quiser, ele compra o que quer. Aqui não, é aquilo que Deus quer. É aquilo que Deus quer. Então você tem só que se alegrar em Deus. Então o coração de Davi estava repleto de alegria. E ele sabia que essa caminhada não ia ser fácil. Você pensa que caminhada cristã é coisa fácil? Você pensa que é tranquilo? Hoje estão te abraçando, hoje estão falando show de bola, amanhã estão te condenando, dizendo que você fez errado, estão pegando o telefone, ligando na sede, estão mandando e-mail para a sede. É assim. Então eu e você não temos que fazer nada olhando para o que vão ou deixam de fazer. A gente tem que pensar, o que Deus está pensando? O que ele está fazendo? Como é que Deus está vendo isso? Então, o salmista encheu o coração dele de alegria e falou, alegrei-me quando me disseram. Porque alguém tem que dizer, irmão, você viu que alguém não veio? Quem vai dizer para ele? Ele tem que ter alegria de novo de vir para a casa de Deus. Cadê aqueles que precisam estar aqui? Você tem que lembrar de quem não veio. Você tem que lembrar de quem está faltando e ligar para ele, para dizer para ele, irmão, lembra que o salmista falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu profetizo alegria na tua vida. Eu repreendo a morte, eu repreendo aquilo que te traz a tranquilidade de ficar em casa. Você tem que ter incomodado para a casa do Senhor. Sabe por que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Deixa eu ver, aqueles que estão alegres, com o coração cheio de alegria. Mas tem muita gente que já perdeu essa alegria de estar na casa do Senhor. E essa oportunidade, irmão, ela vem toda semana para a gente, mas essa de hoje, Santa Ceia, como é que é isso, irmão? Só que não tem como negociar, irmão. Não tem como colocar em segundo plano. Ah, mas eu fiz umas férias. Vá. Pelo amor de Deus, você merece. A tua família merece. Você tem que tirar um tempo para você, sua casa, sua família. Nós precisamos recarregar as baterias. Terra cansada não produz. Olha para quem está do teu lado. Fala na batata dele ou dela. Diga, terra cansada não produz. Por isso que a terra tinha que descansar. No jubileu, ela descansava. Mas você pode viver uma vida de cansaço. Todo culto está cansado. Todo culto está cansado. É mutirão está cansado. É evangelismo está cansado. Oh, meu Deus do céu. Tem alguma coisa errada. Onde é que está plugada a tua tomada? Que tipo de livro que a gente chama de Bíblia você lê? Você acha que isso aqui é o quê? Isso aqui representa um memorial. É um sacrifício para a gente entender que a nossa vida tem que estar debaixo de muita alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5,16: alegrai-vos sempre. Ei, quem tem motivo para se alegrar? Você está vivo, está com roupa, acordou, está aqui. Você é um sol, tomou café. Ei, você pode ficar de pé aí, deixa eu ver. Fica de pé aí, deixa eu ver. Ei, você tem perna, você tem força. Levanta a mão e só para ver quem tem mão. Levanta as duas aí. Quem pode aplaudir a Jesus aí? Ei, você está vivo! Pela
Mas o que é a minha alegria hoje? A minha alegria é Flamengo. A minha alegria é quando a gente ajunta o departamento para fazer no social. O salmista está falando, irmão, tenho várias alegrias. Mas alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor tem alimento, tem oração, tem palavra, tem louvor. Na casa do Senhor a gente encontra até aqueles amigos que precisam de um abraço. Olha para quem está do seu lado, com muito carinho, fala. Você sabia que eu ainda hoje não recebi o teu abraço? Você sabia? Irmão, faz falta. É aqui que a gente abraça. Você sabia que teve gente na rua que chorou com a gente falando coisa, sabe por quê? Por 3 anos que ninguém tinha parado para falar com ele o que a gente falou, sabe por quê? Porque Deus quer usar a tua boca. Olha para quem está até passando, pelo amor de Deus. Você está até gordinho, está até bem arrumado. Ei, quem quer adorar? Levanta a mão aí. Só quem está alegre. Ah, meu Deus do céu. Aí ele segue. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. O engraçado é que você está falando de um peregrino, de um romeiro, que eles estão em grupo, numa caravana, caminhando. Quando ele chega, ele se alegra. E ele fala, ó Jerusalém, meus pés estão dentro da sua porta. Irmão, tem dia que a gente chega aqui na igreja, eu vou falar. Eu não sou baú mesmo, eu vou falar. Diante de Deus, eu falei a gente, quem ouviu falar aqui? Quem está me ouvindo, diga amém. Tem dia que a gente chega aqui na igreja e fala assim, meu Deus do céu, de novo tem que aturar aquele crente. Mas o salmista diz, ó Jerusalém, os meus pés estão dentro das tuas portas. A alegria dele em perceber como a cidade era bela, como a cidade estava ali pronta para ser um lugar de adoração. Eu vou falar de novo, já falei, mas eu vou repetir. Aqui dentro você não vem para agradar quem está do teu lado. No máximo, a tua roupa você vai botar como a esposa quer, porque às vezes você bota um negócio, mas fala, isso aí não está legal não, troca. Eu estou falando que lá em casa é assim. Quando eu estou meio desengonçado, não foi culpa dela não, foi minha mesmo. Mas fora disso, você não tem que agradar ninguém, você tem que vir entender que a beleza que tem aqui não é nada, se a presença do Senhor não estiver aqui. Ó Jerusalém, nossos pés estão nas tuas portas. O que você sente que você entra aqui? Qual é a alegria que você tem quando você entra aqui? Ele entende que quando ele adentra nesse lugar, ele contempla a beleza da cidade. E fala com meu irmão, parece que é um camarada louco. Parece um doido falando com a cidade. Ó Jerusalém, meus pés estão dentro das tuas portas. Parece doido. Mas sabe, o Rudinho acabou de montar um móvel, tá lindo aquele móvel. A Rudinho olha, ei, Armário, tu ficou top. Não vão dizer que ele é doido, sim ou não? Vão dizer, vai falar, pronto, tá aparecendo lá do coisa lá do centro da cidade lá. Mas esse parecer doido, para muita gente é quando olha pra gente e a prefeitura não pagou. O ambiente do trabalho está ruim, a gente continua alegre. A gente continua indo, fazendo o nosso. Porque sabe que a qualquer momento vai mudar. Porque não é o ambiente, é aquilo que eu carrego dentro da minha vida. Eu sou um adorador, independente de onde eu estiver. Mas quando eu estou em Jerusalém, eu vou aqui transmitir isso aqui. Quando eu estou dentro da casa do meu Deus, a minha alegria tem que ser muito maior. Não importa o perfume, a roupa, eu vim adorar. Eu vim louvar o Senhor. A alegria de estar na casa de Deus é muito grande. E eles estavam ali reunidos, como dizem os próximos versos. Para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Então ele percebe que aquele lugar, todo mundo se reúne, eles sobem de tempo em tempo para adorar. Então é motivo de alegria, além de estar alegre, ele agradece a Deus. Pastor, então o que é? Ele tem alegria, ele tem gratidão. Deixa eu ver se tem alguém que tem gratidão. Eu preciso agradecer a Deus por sua vida. Eu preciso agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. Eu preciso agradecer a Deus pela vida de cada pastor que me amou. Eu agradeço a Deus pela vida, mas sobretudo, eu quero agradecer a Deus pela salvação. Eu quero agradecer a Deus pelo fôlego da vida. Quem pode agradecer? Quem deseja agradecer? Eu quero agradecer a Deus por Itaperuna. Não tem tanto lugar aí, mas eu tenho Itaperuna. Pastor, mas não é tão bom. Você que pensa, tem muito lugar pior. Itaperuna é uma bênção. Itaperuna, eu quero agradecer a Deus, porque eu estou Itaperuna, quem pode agradecer a Deus? Eu não sou de essa bola sem encerrar, se ela não é perto, se ela não
cidade boa não sei o quê, mas eu sei que é motivo para agradecer, irmão. Eu pensei em falar um bairro aqui, mas sei que, gente, ai meu Deus do céu, tem gente que estava dentro do baú e ontem encontrou comigo na rua e agradeceu. E a gente está aqui. As tribos estão reunidas. Que tribo é essa, pastor? Vou te falar. Os casais estão aqui, a RBD está aqui, os jovens estão aqui, os adolescentes estão aí, os homens estão aí, as mulheres estão aí. São as tribos. Deixa eu ver se tem alguma tribo aqui essa noite. E veio se reunir para adorar. A tribo da vida, a tribo da Munai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se tem tribo aqui para adorar. As 12 tribos se reuniram para adorar. E eles agradeciam. Quem pode adorar, pelo amor de Deus? Adora o Senhor, alegre, exalte a Deus. Deus aqui é o motivo da nossa adoração. E eles faziam isso com o objetivo de entender de que eles precisavam ser grato ao Senhor. Tanto que eles diziam, ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Por que eles faziam isso? Eles sabiam que eles iam com alegria, eles iam para agradecer, mas eles também precisavam oferecer um sacrifício. Precisavam oferecer, cada um, uma oferta, que para eles, naquele ambiente, é o que pagava os seus pecados. Eles compreendiam que eles precisavam verificar que o julgamento seria justo. E aqui, nesse instante, Jesus, ele aparece para nós, nesse texto, com os 3 ofícios dele, como rei, como sacerdote, como profeta. Por quê? Ele está governando, e ele está dizendo o que a cidade tem, e ele está lhe mostrando o sacerdócio que é o rei, que o Davi tinha que fazer. Eu e você temos que entender que se tem alguma coisa ruim, eu tenho que profetizar. Eu e você temos que entender que só o rei é que pode dar ordem e colocar ordem na casa. Eu e você temos que entender que sacerdote é que tem que fazer a coisa certa para pagar pelo pecado dos outros. Como assim, pastor? Ei, os pais, levantem a mão aqui. Só os pais. Pode abaixar. Agora só as mães. Eu vi que mulher levantou em hora do pai também, mas fica em paz. Não vou falar com ninguém, não. Você sabe que você também exerce um sacerdócio dentro de casa? O pai, ele é responsável por um sacerdócio. A mãe também é responsável por um sacerdócio. E nós temos que fazer isso de maneira que a justiça aconteça. Mas, sobretudo, que a justiça de Deus possa valer na nossa casa. Como assim? Eu tenho que dizer o que é pecado. E naquela época eles pagavam com o sacrifício. A gente não. A gente vai pagar vendo o nosso filho preso, vendo o nosso cônjuge fracassar, se a gente negligenciar o erro e não falar nada. Mas eu creio que você entende que quando você vê alguma coisa de errada, você fala lá. Você levanta a boca como profeta e diz, está errado. O profeta de Deus, ele se levantava para dizer um erro e aplicar uma sentença. Pode dizer de verdade, aí você está errando. O teu futuro vai ser uma desgraça. Agora, se estiver acertando, fala. Meu filho, continue. Você está acertando, o teu futuro vai ser bênção. Apoiando o sangue de Jesus, a nossa família não vai fracassar. Nós teremos a justiça de Deus na nossa casa. Mas nós temos que fazer a nossa justiça valer lá dentro. Não seja frouxo. Não demore. Irmão, tem criança de 8 anos mandando em pai. Tem criança de 6 anos mandando em pai e mãe. Para. Tive num debate um dia desse, estava falando. A criança de 10 anos é obrigada a ir para a igreja? Irmão, onde é que a criança de 10 anos se manda? Quem dá o alimento também dá o sustento, dá a direção, dá a alimentação, dá a condição, dá a educação. Tem que dar tudo. Inclusive, dá também educação. Eu não posso pegar uma criança de 10 anos, mas não quero ir bater o pé e ficar. Para. Você não quer ir, então você não vai querer, mas você vai comigo. Acabou. Senão a nossa casa vai pagar, irmão. Vai sofrer caro. Aí eu não vou não, porque meu filho não quer ir. Que isso? Que isso? Está errado. Nós temos que ensinar o que é o certo. Que tipo de justiça a gente vai aplacar dentro de casa? A gente vai ensinar dentro de casa. Eu preciso entender que a paz e os dias da minha família vai começar quando a justiça de Deus reinar na minha casa. E a justiça de Deus é pela palavra. É o que diz o texto bíblico. Não é o que a gente quer. Convencionamos coisas entre nós, enquanto igreja, enquanto instituição que se reúne para adorar. Mas fora disso, é o que a Bíblia diz. Tudo que eu disser a qualquer irmão que não cabe pela palavra, não está valendo. Quem me ouviu, diga amém. Não está valendo. Vale a palavra. Na tua casa, tem N regras. O pastor Caulin limpou o carro essa semana. Eu fui entrar no carro dele hoje, tive que tirar o chinelo, bater o chinelo, para poder entrar. É a regra do carro dele. Quem está me ouvindo, diga amém. Você já viu quando a mulher limpa a casa em casa?
Acabou de limpar tudo e viu o marido chegar. Peraí! Peraí, eu só quero entrar. Não, mas calma aí. Deixa eu ver como é que você tá. A casa está muito cheirosa. Você tá assim. Quase faz o cara tomar banho no quintal. Irmão, uma regra dentro da nossa casa tem que valer. Sabe por quê? Coloque princípios na sua casa como se lá fosse a porta do céu. Você vai ver que na tua casa vai começar a você enxergar que é muito difícil entrar na sua casa de qualquer jeito, imagina no céu. Quem está entendendo isso aqui essa noite, pelo amor de Deus? Não deixa o pecado entrar de qualquer jeitinho na sua casa, repreende. Não deixa! A poder do sangue de Jesus, eu repreendo pela eternidade. Eu peço a Deus que tua autoridade não permita que pecado entre nessa casa. Ah, meu Deus do céu, quem pode adorar? Quem pode louvar a Deus? Como entra então, pastor, pecado? Uma mentirinha aqui. Um negocinho ali. Nós não temos como pedir paz se a gente está em guerra com aquilo que Deus quer. Como assim, pastor? Ele pede paz para Jerusalém, mas parece que dentro de Jerusalém existe uma guerra entre eles. Como assim? Eu vou ler. Olha o verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prospere os que te amam. Até aqui tranquilo. Ele está dizendo o desejo dele, ele está dizendo o que aquela caravana tem que fazer e qual é o resultado de quem está desejando e que ama Jerusalém. Eles precisam orar pela paz e ele está pedindo prosperidade para quem ama Jerusalém. Mas olha o que diz o verso 7. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Mas peraí, se dentro do verso 6 ele pede paz pela cidade, uma cidade que era de fato perseguida, atacada, mas ele pede prosperidade para quem ama. E se você pensar comigo, quem estuda um pouquinho aqui sabe que Jerusalém, ela vem de uma raiz da palavra paz, de Shalom, que vem o nome Shilomon, que vem o nome Yerushalayim, que é a cidade da paz. O nosso Deus é um Deus de paz. E nós temos que ser da paz. O sermão da montanha vai dizer: bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como é que pode um lugar de paz, uma cidade de paz, eles estarem vivendo em guerra? Pastor, parece que um ambiente de paz não tinha muita paz. Esse ambiente aqui devia ser de paz? Sim ou não? E por que às vezes tem guerra? Qual é a referência que a gente tem em relação a isso aqui? O problema é que nessa cidade da paz tinha um Meller, tinha um rei. E esse rei era um rei de paz. E ele entendia, o salmista, que enquanto eles estivessem preocupados em fazer o seu e não ajudar, e não incentivar, não contribuir com o outro, eles iam acabar não entendendo o desejo de Deus. Porque o desejo de Deus é que todos nós possamos alcançar a salvação e chegar na cidade da paz. Então, se a gente não estiver fazendo isso, parece que a gente vai estar numa guerrinha. Não, eu vou ser melhor que os jovens. Não, eu vou ser melhor que os adolescentes. Não, eu vou ser melhor que os homens. Não, eu vou ser melhor que as mulheres. Ei, a gente não tem guerra. A gente está aqui seguindo o mesmo lugar, o mesmo propósito. Então não tem guerra. Olha para quem está do teu lado e diga: aqui não tem guerra. Não profetiza paz. Não é pela paz. Vamos buscar paz. Não tem que ter guerra, porque nós somos um povo de paz. Deixa eu ver quem é da paz aqui. Quem é da paz? Eu sei que mesmo você barraqueiro tem até dificuldade de levantar a mão. Porque o barraqueiro é um problema sério. Mas tem que ser de paz, irmão. É de paz. É de paz. Quem está me ouvindo, diga amém. A nossa vida é de paz. Como é que você é no trabalho? Como é que você é em casa? Como é que você é na rua que você mora? Eu sou de paz. Meu vizinho está na porta. Eu sou de paz, eu estou no meu trabalho. Irmão, que paz é essa que você tem? Ah, mas eles não são nem da igreja. Dê a paz para eles. Eu cheguei aqui e não mudei uma coisa que eu sempre fiz. Eu falo com um, eu falo com outro. No final da minha fala, eu coloco uma frase: Shalom. Sabe por quê, irmão? Se eu falar paz, se você entender, a paz vai invadir o teu coração, a tua vida. Nós temos que aplicar a mansidão, mas temos que levar a paz de qualquer modo. Como assim, pastor? Tem hora que só parece mais que quer guerrear, claro, porque tem gente que parece que está morto e a gente tem que guerrear para trazer vida, mas eu profetizo paz. Deixa eu ver se alguém me ajuda aqui. Levanta a sua mão e profetiza a paz. Nós somos da paz. A guerra vai estar fora dos muros, mas os ataques não vão chegar aqui dentro. Porque a gente está junto, a gente está junto. A gente está junto pela paz. O desejo dele
era que dentro dos muros tivesse paz. Uma cidade fortificada, atacada, vivia em guerra. Mas a pior guerra é exatamente essa. E ele fala sobre essa guerra interna, quando ele fala nesse verso 7, haja paz dentro dos teus muros. Irmão, na minha casa, tem hora que não tem paz. Que isso, pastor? Eu sou gente igual a você, irmão. Vou ao banheiro igual a você, visto roupa igual a você, tomo café igual a você. Quem está me ouvindo aqui? Eu não vou nem falar as outras coisas. Então, eu não sou diferente de você, não. Tem hora que a gente se aborrece, a gente fala um com o outro de forma áspera, mas tem que tentar evitar tudo isso, porque senão a gente está com dificuldade. Se a nossa casa não tiver paz, imagina se a gente vai conseguir chegar na cidade da paz. Pelo amor de Deus, eu profetizo paz sobre a sua vida. Eu profetizo paz sobre a sua palavra. Eu profetizo paz sobre o seu temperamento. Eu profetizo paz sobre o seu relacionamento com a esposa. Eu profetizo paz sobre a relação entre os filhos. Eu profetizo paz sobre o teu coração. Existem coisas que afligem a nossa vida e arrancam a nossa paz. E aí essa paz a gente tem que fazer com que, na base da guerra, mesmo interna, a gente traga ela de volta. Como assim, pastor? Pensa, se ele fala sobre uma guerra que era interna, uma guerra que era dentro dos peregrinos, entre os irmãos, ele pede segurança. O salmista pede exatamente aquilo que não podia faltar de maneira nenhuma. E aí eu e você temos que entender que a minha vida é muito mais reflexo para quem está do meu lado do que eu posso imaginar. Se eu estou caminhando para uma cidade, eu falo que sou cristão. Eu digo que vou para o céu, irmão. Mas a minha vida parece que eu estou caminhando para qualquer outro lugar, menos para o céu. Vivo mentindo, vivo debaixo de guerra, vivo debaixo de hipocrisia, vivo errado de tudo que é jeito com todo mundo. Que tipo de céu é esse que você acha que vai? Nós não estamos caminhando direito em relação ao céu. Porque para ir para a cidade da paz, primeiro eu tenho que trazer a paz que excede todo entendimento para a minha vida. O Deus da paz, ele precisa invadir a nossa vida. Ele precisa arrancar de nós aquilo que não manda, não adora, não exalta. Irmão, se é a minha vida ou a vida de qualquer um, tira a tua paz, tem uma coisa errada, me procura antes da Santa Ceia. Faz eu te pedir perdão porque tem uma coisa errada. A gente não pode tirar a paz do outro. Olha para quem está atrás e fala, me ajuda. Não deixa eu tirar a tua paz, não. Mas pelo amor de Deus, também não tira a minha paz! Porque tem hora que a gente acha que o outro tira a nossa paz, sendo que a gente é que tira a paz dele. E ele está pedindo isso só para perceber que esse pedido ele faz com um desejo. Ele pede paz dentro dos muros, prosperidade dentro dos palácios. Pastor, o que são os palácios? Vou fazer duas aplicações para você em relação aos palácios. Ele fala exatamente assim: paz dentro dos muros, prosperidade dentro dos teus palácios, por amor aos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Eu já disse aqui da nossa casa. O salmista de número 46, ele faz uma aplicação muito grande daquilo que é a nossa vida. Eu não sei, o pastor não sabe, quem está do teu lado não sabe, nem o teu esposo ou a tua esposa sabe, nem o teu pai sabe. Mas Deus te conhece. Ele sabe aquilo que tem te afligido, aquilo que tira a sua paz. E aí o que você precisa fazer é pedir paz para você primeiro. Porque se você tiver paz em você, o teu palácio vai ter paz. A outra igreja que é o teu outro palácio, esse palácio aqui também vai ter paz. Não adianta se eu não tiver em paz, qualquer lugar que eu tiver não vai lá em paz. Então preciso eu primeiro ter paz. Por isso ele termina dizendo que haja paz em ti. Então nós que estamos profetizando essa paz para Jerusalém, e aqui a gente aplica para a tua casa, para a tua vida, para Itaberuna, a gente precisa primeiro ter essa paz em nossa vida. Quem está entendendo isso aqui em nome de Jesus? Eu não sei para que eu estou pregando, mas eu sei que tem gente aqui que precisa de paz. Eu sei que tem gente aqui que precisa de prosperidade, mas ele pega primeiro a paz, depois a prosperidade, porque sem paz não tem prosperidade. Como assim? Não tem como ter trabalho se não tiver paz, porque no meio da paz você consegue trabalhar bem. Agora, durante a guerra, ninguém trabalha. Aí não tem prosperidade. E aí, ele explica isso tudo pra gente. Quando ele chega nesse verso 8, abra sua Bíblia, por favor, no verso 8. Coloca no telão, bonitão, verso 8. Quando ele chega no verso 8, é pra gente entender que tudo isso que ele ora, que ele pede, que ele gesticula, ele insiste em falar
sobre paz, sobre segurança, sobre prosperidade. Ele vai falando isso de diversas formas. O engraçado é que ele começa falando, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Mas como é que ele fala que vai para um lugar que está no meio de guerra? Que eles estão em guerra? Que as tribos parecem que não se entendem. Como é que é isso? Ele vai dizer exatamente isso aqui, ó. Por amor aos meus irmãos e amigos, eu digo, haja paz em ti. Fala com o dedo de profeta, com o olho de profeta. Por amor à tua vida e à minha, que haja paz em ti. Por amor à tua casa e a minha, que haja paz em ti. Por amor à nossa igreja, que haja paz em ti. Por amor aos apartamentos, que haja paz em ti. Por amor à Itaperuna, que haja paz em ti. Eu profetizo paz mais uma vez. Eu profetizo paz sobre a sua vida. Nada vai arrancar a paz da sua vida. Porque havendo paz, o israelita trabalha. Havendo paz, o itaperunense trabalha. E aí a gente pode adorar. Quem pode adorar? Havendo paz, você pode servir. Quem pode servir? Havendo paz, a gente tem prosperidade. E aí todo mundo está bem. Quem está entendendo isso aqui? Pelo amor de Deus, sem a paz não acontece nada. Tendo paz a gente prospera, tendo paz a gente serve com alegria, tendo paz a gente até caminha para a casa do Senhor com alegria. Mas tem que haver paz, tem que haver paz, tem que haver paz, tem que haver paz na nossa casa. A beleza, eu sinto que tem gente que vai ter paz em casa agora. Eu sinto aqui que tem gente que vai ter paz no coração, porque ele diz que ama. Pastor Caulen, ontem um camarada virou para mim e falou assim, ó, eu quase tirei a minha vida. Eu virei para ele e falei, eu também quase tirei a minha, um tempo. Ele falou, eu quase matei um camarada. Eu falei, eu também tive vontade de matar um. Porque o nosso desejo não pode tomar conta de nós. Eu estava na passarela, tá filmando, né? Você mais do teu coração, pelo amor de Deus, levanta a mão. Profetiza a paz da sua vida, profetiza a paz da sua casa. Nós temos que ter essa consciência aqui. Primeiramente, depois os outros. Aí ele fala, por amor aos meus amigos. E ele diz que ama. Ele diz que se houver paz, eles podem fazer tudo isso juntos. E ele termina falando exatamente assim. Por amor à casa do Senhor, buscarei o teu bem. Fica de pé em nome de Jesus. O que significa, tem mais aqui? O que significa buscar o teu bem? Quando ele resolve orar e pedir aos outros que orem, ele está falando assim, existem proteções que a gente só faz se tiver ajuda do outro. Eu quero começar a terminar isso aqui, mas olha para quem está do teu lado. Tem proteção na sua casa que você precisa de ajuda, eu estou aqui. Eu vou orar contigo, eu vou te ajudar. Ei, tem guerra lá na sua casa, na sua família, se você precisar, eu vou te ajudar. Existem coisas que até contribuição financeira vai ajudar a gente a terminar com a guerra lá dentro. Eu profetizo. Nós vamos encerrar com toda a guerra dentro da casa que a gente está vivendo. Nós vamos acabar com a guerra de Itaperuna. Quem está entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? E não na tua rua se tem guerra, se tem milícia, eu não sei o que é. Pisa lá dentro e começa a profetizar que vai acabar com a guerra. Porque tem gente lá, onde tem crente sem ter paz, onde tem crente sem ter alegria, onde tem crente as coisas vão mudar. A guerra de Deus é lá no teu país, por conta da sua vida. Quem está entendendo isso aqui, levanta a mão. Você tem que orar, você tem que profetizar. E nós vamos fazer a nossa parte. E onde eu me encaixo nisso então, pastor? É uma decisão que você tem que fazer. Glória a Deus. Que decisão é essa? Quando ele diz buscarei sempre o teu bem, ele fala exatamente, entendendo que quando ele olha para a cidade de Jerusalém, ele percebe que embora hoje a gente não tenha mais aquele lugar para adorar, a nossa vida tem que ser um lugar de adoração. Eu não tenho como adorar se eu não tiver paz. Eu não tenho como congregar se não tiver paz. Eu não tenho nem como trabalhar se não tiver paz. Eu não tenho como namorar, como me relacionar se eu não tiver paz. Porque quando a gente não tem paz, nada vai bem. Pelo amor de Deus, coloca a mão no seu coração agora. Eu quero que você entenda uma coisa apenas. A vinda de Cristo ao mundo foi exatamente para acabar com toda a guerra, toda a potestade que existia, para que a gente pudesse receber essa paz que excede todo o entendimento. Então todos os ritos da lei, tudo aquilo que impedia a gente de ter acesso, aquilo acabou quando Cristo chegou, acabou aquilo. E em Cristo a gente tem a paz, a perfeita paz, a paz que excede todo o entendimento. Eu quero profetizar que essa paz vai invadir o seu coração agora. Essa paz vai invadir a sua vida, a sua família. Nada vai atrapalhar aquilo que é Cristo na sua vida. Ainda me existem pessoas que queiram atrapalhar isso. Eu vou ver o sangue de Jesus de repreende. Tu vai arrancar esse povo da tua vida. E haverá paz na sua casa. Haverá paz na sua vida e na sua família. Porque nessa noite
Nós vamos profetizar a paz. Agora a paz. Agora a paz. Agora a paz. Como eu faço isso, pastor? Compreenda, pelo amor de Deus. Primeiro que, em relação a Jerusalém, nada daquilo vai com a gente. Eu preciso de agora em diante entender que se a minha vida precisa ser uma referência de paz, eu não trago essa paz primeiro buscando a santificação. Porque quando a gente está buscando a santificação, agora o mundo vai ser para a gente. E a gente passa a viver nas oportunidades. Porque quando você está me jogando na casa, você já começa a estar em conflito interno, você já começa a se machucar, já começa a ficar interna. Eu preciso que você trabalha vivendo santidade, mas aí, eu não sei o que é, seja ruim, seja pecado. A verdade não sei de gente, a verdade não sei qual é. Os pais assim, essa vida, eu não sei o que é. A verdade vai ser, eu preciso que agora não tem poder na sua casa. Agora não tem poder na sua vida. Você vai celebrar de verdade. Você vai agradecer a Deus. E você vai fazer com que tudo aquilo na sua vida seja um momento de paz. As pessoas vão olhar para você e vão querer oferecer. Eu não sei se você está com paz. É diferente. Quando você não tem paz, não tem mais dizer. Eu tenho dor de cabeça aí. Olha essa fita boa. Você é reverência de paz. Você é reverência de paz. Você é reverência de paz. Você é reverência de paz.